Olá, eu sou o Sargento Ayrton do Corpo de Bombeiros. Eu sou o Sargento Serrati do Corpo de Bombeiros. Estarei com vocês trazendo aqui uma noção dos primeiros socorros através da Lei Lucas. E o Major Jean vai trazer a introdução deste primeiro módulo de curso. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Professor, para o senhor, qual a importância do conhecimento de noções de primeiros socorros no ambiente escolar para a segurança dos alunos e dos profissionais que aqui atuam? Então, é muito importante que o professor compreenda, ao menos, o básico sobre primeiros socorros. Né? Hoje nós vivemos na sociedade onde nós temos muitos estudantes, principalmente naquelas questões de estudantes que têm epilepsia. Tem professor que está ali, o estudante cai, ele nem compreende o que fazer com aquele estudante. Né? O professor fica desesperado, os alunos que estão ao seu redor ficam desesperados, e ali o professor tem uma noção do que fazer com aquele estudante, ele pode estar salvando a vida daquele estudante ali naquele momento. Né? Que nós sabemos que ele vai se engasgar, se ele ficar para cima, ele pode se afogar com sua própria saliva, e ele tendo essa noção de separar, né? Deixar ele mais distante dos objetos para ele não poder bater a cabeça, né? Isso vai salvar com certeza a vida do estudante. Ou até mesmo, né, que nós temos o nosso refeitório, o estudante está se alimentando e ele se engasga. O que fazer nesse momento? Eu acho interessante não apenas o professor, né, mas sim toda a equipe escolar ter essas noções para compreender e poder salvar vidas. Né? Isso é salvar vidas, né? Fazer com que o estudante tenha a dignidade dele ali, né, no momento difícil como uma epilepsia, né, e também fazer com que ele consiga sobreviver a esse ataque, essa convulsão que está acontecendo com ele naquele momento. Então é muito importante que o professor tenha essa noção sobre primeiros socorros. Perfeito, professor. Então essa é a nossa abordagem aqui, é trazer essa noção de primeiros socorros para todos esses profissionais, para saber atuar de forma coerente, correta, no sentido de salvaguardar a própria vida e a vida de todos os profissionais que trabalham aqui. E convido os senhores todos a virem conhecer conosco também essa capacitação. Olá, professor. Olá, educador. Então, estamos aqui novamente. Então, vocês observaram que a Lei Lucas, ela traz noções de primeiros socorros. Nosso objetivo aqui é trazer a você o conhecimento de quando proceder nas noções básicas de primeiros socorros. Então, hoje, você saberia qual número de emergência ligaria em caso precisasse? Aqui nós temos o número do Corpo de Bombeiros, é 193. E o número da Polícia Rodoviária Federal é 191. E o número da Polícia Militar, 190. Também temos o número da Polícia Civil, 197. Temos o SAMU, que faz o mesmo trabalho do Corpo de Bombeiros, 192. E caso o ocorrido seja envolvendo energia elétrica, temos o contato da Energisa, que é o 116. Muito obrigado. Então, se você, educador, se deparar com uma situação dessa, de emergência, muitas das vezes o professor fica confuso, né, de como proceder, para onde ligar. E você agora tem que saber esses números de emergência que a gente comentou. Mas além disso, você também tem que saber que, se você se deparou com a situação, você tem que saber que você tem que se preocupar com a segurança. É só a minha segurança, Sargento Ailton? Ou eu tenho que me preocupar também com a segurança de terceiros? Geralmente as pessoas acham que a primeira segurança é a da vítima, mas de acordo com os protocolos atuais, primeiro é a sua segurança, em segundo a segurança de terceiros e por último a segurança da vítima. Interessante, porque então significa dizer que nem sempre eu como socorrista devo chegar já de imediato atender sem verificação do local como que ele esteja, correto? Jamais faça isso. Primeiro verifique o ambiente, tente entender como se deu o ocorrido, se existem riscos iminentes ali, como fios elétricos desencapados, produtos químicos exalando gases tóxicos, animais agressivos, animais peçonhentos no local. Tente entender primeiro o que aconteceu, como aconteceu, se existe segurança para você e para outras pessoas que estão se aproximando, para só então você iniciar a primeira abordagem a essa vítima.
Diretor, corta para o slide. Olha só, o sargento Ailton diz o seguinte, que o professor, então, ele deve preocupar com a segurança da cena. Aqui nós temos o quê, sargento Ailton? Líquidos inflamáveis, materiais que podem produzir gases tóxicos, né? Temos também energia elétrica e em situações envolvendo água, como piscinas e balneários, existe esse grande risco onde o socorrista, na iminência de querer salvar uma vida, acaba se transformando em outra vítima. Então a gente vai mostrar para os senhores o que fazer nesse tipo de situação. E aqui, ó, ele comentou a respeito de animais raivosos ali, como cães, gatos ou animais silvestres, e insetos também que podem provocar alergias ou choque anafilático, que é um termo utilizado para quando a pessoa tem alergia àquele tipo de veneno e acaba criando um inchaço no seu organismo, o que pode provocar, inclusive, uma parada respiratória. Muito interessante, porque nós tratamos, então, que nós devemos nos preocupar com a cena, né? Exatamente. Então, o professor, o educador, o aluno, além de querer ajudar, ele tem que se preocupar com o seu entorno, né? O local. Diante dessa situação, nós teríamos alguns mecanismos, então, que poderíamos utilizar para resguardar aquele local. Poderíamos utilizar o que neste caso? Numa situação, por exemplo, de acidente de trânsito em via, né, em via de trânsito, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma sinalização, porque durante a abordagem da vítima pode vir um outro veículo com o motorista desapercebido e acabar levando você e a vítima. Então você acaba produzindo mais vítimas no local. E por isso a necessidade de primeiro sinalizar a via para depois atender a vítima. Em situações, por exemplo, envolvendo choque elétrico, então eu vou primeiro me certificar que todo o sistema de energia está desligado, para evitar que ao tocar na vítima ou me aproximar, eu receba uma descarga elétrica. Se foi um desmaio por conta de algum gás que está no ambiente, eu tenho que me certificar que o ambiente foi totalmente aberto, portas e janelas, foi totalmente ventilado, que esse gás já não está em grandes concentrações no ambiente, para que eu só assim consiga entrar nesse ambiente de forma segura e retire essa vítima de lá. Então tudo isso deve ser avaliado e realizado antes mesmo da primeira abordagem à vítima. Interessante. Sabe por que vem à minha mente aqui agora? É que antes então de eu fazer o socorro, ou até mesmo quando eu vou fazer o socorro, eu tenho que lembrar de alguns passos. Se eu vou fazer o socorro, então eu penso também em número de emergência. Se eu penso em número de emergência, eu penso também na segurança e penso também na segurança do local e a segurança de terceiros. Isso. Muito bacana. Se eu pensei em segurança, então, sargento Ailton, eu tenho aqui no slide alguns equipamentos de segurança que são fundamentais para garantir a minha proteção como socorrista. Correto? O professor, então, ele tem que ter aquele cuidado mínimo. E aqui nós temos o que, então, sargento Ailton? Durante o atendimento, você pode se deparar com alguns resíduos biológicos, como vômito, fezes, urina, saliva e sangue. Então, existem alguns equipamentos de barreira, equipamentos de proteção que vocês podem estar utilizando, como máscara, óculos de proteção, luvas de proteção também, para evitar esse contato dessas secreções com a sua pele ou até mesmo com mucosas, como olho, boca, nariz, porque esse contato pode, se a vítima tiver algum tipo de doença infecto-contagiosa, você pode acabar se contaminando através desse contato.